Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Vitória, eu sou bolsista do Núcleo de Acolhimento Humanizado das Mulheres em Situação de Violência. E hoje a temática vai ser sobre a violência contra as mulheres na universidade. Ontem a professora Tereza fez uma abordagem mais geral a respeito da violência de gênero, não somente direcionada às mulheres, e hoje a gente vai afunilar mais no âmbito da universidade. E, além da professora Tereza, também a gente vai ter a contribuição da Ingrid e da Thalita. E acerca da frequência, depois para o final, pro próximo final, vai ser postado no chat, e o quiz também a gente vai postar para vocês responderem no decorrer do minicurso. E também o resultado do quiz de ontem e o de hoje a gente vai apresentar a vocês. E se tiver alguma dúvida, é só falar no chat, ou se preferir levantar a mão, se preferir falar em áudio, fiquem à vontade. E é isso. Ótimo mini curso para todas nós. Boa tarde, gente, a todas e a todos que estão aqui. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês, a participação no nosso mini curso do Núcleo de Acolhimento Humanizado das Mulheres em Situação de Violência. É uma honra ter vocês aqui e a gente vai hoje trabalhar esse tema da violência contra as mulheres dentro do ambiente universitário. Eu vou introduzir a discussão, certo? E as meninas vão continuar. A Ingrid, bolsista do nosso projeto de extensão do NAR, e a Thalita, que é estagiária do curso de serviço social também do NAR, e atualmente a responsável pelo grupo Na Performa, né, que é um grupo que trabalha com poesias, com teatro, com música, né, que faz toda essa abordagem à prevenção à violência contra as mulheres a partir de uma linguagem lúdica, artística e poética. Então, eu vou pedir permissão a vocês aqui para iniciar a apresentação dos slides, tá? E aí, durante a minha apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, durante a minha apresentação, em seguida a apresentação da Ingrid Furtado e da Thalita Espósito, se vocês tiverem qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês postem no chat, que a nossa bolsista também do NAR, Vitória, que é bolsista do curso de serviço social, que é bolsista do NAR, a Vitória hoje está mediando o nosso encontro. Vitória vai ficar atenta justamente às perguntas, às questões. Quando a gente terminar de expor também, quem quiser fazer pergunta também ao vivo, né, perguntando, é só levantar a mãozinha aqui que a Vitória inscreve, e aí a gente vai organizando as questões e as perguntas, ok? Vou iniciar. Bom, gente, a gente vai iniciar hoje, né, uma aproximação. A gente começou o primeiro dia discutindo violência de gênero contra as mulheres, no seu sentido mais amplo, e hoje a gente vai trabalhar a questão da violência de gênero contra as mulheres dentro da universidade, né? Então, hoje estaremos eu, Tereza Esmeraldo, Ingrid Furtado e Thalita Espósito apresentando para vocês. Então, a violência de gênero contra as mulheres na universidade, apesar de ser uma questão estrutural, histórica e recorrente, né, sobretudo, gente, eu vou ter que parar para poder permitir a entrada de alguém aqui que está solicitando. Então, essa questão da violência contra as mulheres, apesar de recorrente, né, tem uma cultura de invisibilidade histórica, ou seja,
o ambiente da universidade é tido como um ambiente de formação, um ambiente de educação, de construção do conhecimento, não é? E o pressuposto implícito é de que não haveria esse tipo de prática dentro da universidade, né? Então, a visibilidade disso, né, essa visibilidade só foi adquirida num tempo muito recente, no nosso país, né? Em outros países a gente já tem legislação, como na Espanha, por exemplo, como na Argentina, como no Chile, as mulheres se organizaram, né, já bem antes, e a gente já tem um histórico de políticas de enfrentamento nos Estados Unidos também, de política de enfrentamento à questão da violência de gênero contra as mulheres dentro dos campi, nas universidades, né? No Brasil, essa questão era invisível, né, até meados de 2013, né? Então, por quê? Porque a cultura universitária, né, no Brasil, aí, inclusive a cultura juvenil universitária também, ela tem componentes claramente machistas, né, LGBTfóbicas, racistas, e isso está presente nas hierarquias. A universidade é um espaço de construção do saber, né, a gente compreende que o saber também é poder, e esse saber, historicamente, ele tem sido concentrado, né, nos homens brancos, né, da burguesia. Então, até a própria produção do conhecimento, né, é bem concentrada, apesar de nós, mulheres, atualmente, nós estarmos superando os índices de escolaridade dos homens, e dentro da universidade também, nós já nos equiparamos aos homens, inclusive nas teses de doutorado, né? Então, a gente tem no Brasil uma média, né, de um índice, de vários índices que denotam justamente a melhor escolaridade das mulheres, se comparada com os homens, e também dentro da própria universidade, o nível mais alto que se pode chegar, que é a questão da construção das teses de doutorado, as mulheres já se equiparam aos homens, mas mesmo assim, nos espaços de poder dentro da universidade, esses espaços de poder, eles ainda são predominantemente masculinos e brancos, né? Então, a gente não tem uma grande participação das mulheres nas instâncias de poder dentro das universidades. Basta vocês verem, né, a quantidade, desde os mais altos cargos de reitoria, né, até a administração superior, os cargos da administração inferior também, né? Então, que é interessante que a gente perceba como isso se reflete também na hierarquia dentro da universidade, né? A própria compreensão do que é ensino, né, as relações hierárquicas entre chefias, né, coordenações, professores e estudantes, dentro dos laboratórios também, né? Então, a gente tem historicamente, né, toda uma reprodução de desigualdades estruturais de gênero, de classe, de raça, de etnia, né, de territorialidade, dentro do espaço das universidades. Só recentemente é que a gente vem percebendo uma alteração, sobretudo a partir das primeiras tímidas políticas, né, de promoção da igualdade racial, que isso é bem recente no Brasil, por exemplo, as políticas de cotas também, né? Então, a gente tem iniciativas que estão alterando um pouco esse perfil da universidade, e isso já tem alguns anos, né? Então, quando a gente fala da invisibilidade da violência de gênero contra as mulheres da universidade, por que é que a gente coloca invisibilidade? É justamente porque, como também as demais formas e expressões de violência de gênero contra as mulheres na nossa sociedade, são naturalizadas, não é? Toda essa questão da desigualdade de gênero é naturalizada, a gente tem toda uma cultura machista, racista, preconceituosa, né? E essa cultura, ela naturaliza, né, supostos lugares, representações, papéis que são atribuídos a homens e mulheres. Isso está presente em letras de música, isso está presente na mídia, isso está presente nas redes sociais também. Então, há toda uma naturalização da violência. A violência, muitas vezes, ela é confundida, né? Diferentes formas de violência são confundidas com a exemplo do assédio, por exemplo, que é muito confundido com a paquera, com a cantada. Então, só recentemente
é que essas questões adquiriu visibilidade na universidade, e não foi à toa. Como a própria violência contra as mulheres, no seu sentido mais amplo, ela só se torna visível a partir do protagonismo e da atuação dos movimentos feministas no seu sentido plural e bem amplo. Então, a gente tem várias gerações de feministas, né? A gente viu na aula de ontem, justamente, que várias gerações de feministas lutaram, e essa é uma das bandeiras mais caras aos movimentos feministas, históricos e contemporâneos também. Então, foi a partir da atuação desses movimentos feministas históricos e também da quarta onda, tá? Da quarta onda feminista, é que a gente vai ter, né? É que a gente vai ter justamente essa visibilidade da violência de gênero contra as mulheres dentro da universidade. Então, essa quarta onda, né, uma chamada nova geração na política, né, em que estão presentes os movimentos das mulheres negras, né, no Brasil, mais visibilidade aos feminismos interseccionais, a novas formas de atuação com base em coletivos. Então, essa atuação vai estar muito presente, tanto nas redes sociais como nas ruas, com as hashtags de denúncia, como, por exemplo, a hashtag MeToo, né, a hashtag Meu Primeiro Assédio, e várias outras hashtags, né, encabeçadas por esses movimentos. Então, em 2013, isso tudo veio à tona, né, a partir daquelas manifestações, né, que foi chamada até também é como se fosse, inaugurasse ali uma espécie de nova geração na política, toda uma crítica às hierarquias e às formas de tratamento histórico dos movimentos sociais, né? Então, a gente tem, a partir daí, o reconhecimento bem contemporâneo disso que se chama também, de uma certa forma, de quarta onda, não que se inicie em 2013, isso é anterior, mas que adquire mais visibilidade. E, a partir daí, 2013, 2014, né? 2015, a gente tem, em São Paulo, a visibilidade da violência de gênero contra as mulheres nas principais universidades públicas ali do eixo do Sudeste, né? Então, a gente, Sul-Sudeste, a gente vai ter várias denúncias. Em São Paulo, teve a famosa CPI dos trotes, né? Denúncias de estupro, denúncias de assédio sexual, denúncias de assédio moral dentro das universidades. Então, a Câmara Municipal lá de São Paulo, né? E foi criado todo um movimento e uma rede chamada Rede Não Se Cale, formada por estudantes, formada por pesquisadoras, por professoras das principais universidades públicas ali de São Paulo, né, e que deu origem a essa CPI dos trotes, e nessa CPI foi justamente, foram denunciados vários desses casos dentro dessas principais universidades, entre as quais a USP, né? A USP, a Universidade Federal de São Carlos, né? E várias outras universidades, e também no Nordeste, né? Na Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal a Universidade Federal também de Recife, né, a Universidade Federal de Pernambuco, a FPE, né, então a gente teve toda uma movimentação nas redes sociais e dentro das universidades denunciando esses casos, né, então isso é bem recente, se a gente for olhar em termos de data, né, em termos de quando isso adquire visibilidade, adquire através do protagonismo, né, das estudantes, das professoras, né, de grupos, de laboratórios que discutem gênero e que discutem essa questão. Então, é em 2015 também que a gente tem a formação dessa rede, da Rede Não Se Cale. A partir da Rede Não Se Cale, em 2016 também foi criada a Ouvidoria Mulher na USP, foi criada a USP Mulheres, foi criada o Departamento da Diversidade Sexual na UNB, e foram criadas várias comissões também, né, dentro de diversas universidades públicas. E aí, em 2015, a gente tem também a primeira pesquisa nacional sobre essa questão da violência de gênero contra as mulheres dentro da universidade, que as meninas vão apresentar esses dados, né, de uma pesquisa feita nas principais universidades do Brasil, né, feita pela Datafolha, pelo Instituto Datafolha e Instituto Avon. Né? Aqui no Ceará,
né, dentro desse contexto aqui na UES, né, na nossa Universidade Estadual do Ceará, é nesse contexto que em 2016, né, os coletivos feministas organizados, né, através do Núcleo Feminista Jana Barroso, também fizeram uma campanha dentro da universidade, né? O nome da campanha é Quem Segura as Mulheres, né? Elas foram muito criativas, fizeram toda uma ironia em relação a um comitê de segurança que tinha sido criado dentro da universidade para tratar os casos de insegurança dentro dos campi da UES, né? Então, a partir dessa campanha, Quem Segura as Mulheres, né, organizada a partir do Núcleo Feminista Jana Barroso, que congregou estudantes de diferentes coletivos feministas que já atuavam, né, dentro da UES. A partir dessa campanha, elas denunciaram, né, a questão da discriminação, do machismo, da violência, né, do assédio contra mulheres dentro da Universidade Estadual do Ceará, e uma das suas principais bandeiras era justamente a reivindicação por um espaço de escuta, um espaço de acolhimento às mulheres que sofrem violência dentro da universidade. Então, a partir daí, elas entraram no Comitê de Segurança, pressionaram, e esse Comitê de Segurança negociou junto à administração superior a criação do NAR. Então, o NAR ele foi inaugurado, foi criado no dia 8 de março de 2017. Então, o NAR também ele surge nesse cenário. A gente, no último dia, vai discutir melhor o NAR com vocês, né? Funcionando dentro da praia. Então, recentemente também, acompanhando todo esse contexto da chamada quarta onda feminista, dos movimentos de exposição, por exemplo, dos relatos pessoais, não é? Que é muito característico também da quarta onda, a relação com as redes sociais, né, a manifestação através de coletivos. Então, a gente teve aqui no Ceará, agora em 2020, todo um movimento, né, chamado Exposed Ceará, né, que se tornou um grande assunto do momento, né, inclusive nesse contexto de pandemia. Teve a Exposed Fortal, a Exposed Cariri, a Exposed Sobral, todo um movimento, né, a partir de relatos pessoais em que meninas, jovens, mulheres, né, através do Twitter, né, expunha e denunciava casos que ocorreram de violência dentro das escolas, dentro das universidades, em outros espaços, e isso chamou. Então, assim, foi toda essa movimentação, tá? E tudo isso foi super importante, e é importante para dar visibilidade, dizer que acontece, que é violência, que não é algo natural, e que é preciso que sejam tomadas providências, não é? E que sejam criados espaços de escuta, para que sejam criados processos, para que os agressores sejam responsabilizados, né? Então, o núcleo de acolhimento humanizado das mulheres em situação de violência dentro da UES, ele surge também dentro desse cenário. Inclusive, nós atendemos alguns casos de violência de gênero contra as mulheres dentro do espaço acadêmico da Universidade Estadual do Ceará, que foram denunciados através do Exposed de Fortaleza, né? A gente atendeu. Certo? Só para relembrar, para que a gente possa entender melhor quais são as principais expressões da violência de gênero contra as mulheres que ocorrem dentro da universidade, é importante que a gente relembre a discussão anterior, que a gente entenda o que é violência de gênero e o que é violência contra a mulher. A violência contra a mulher é uma das formas da violência de gênero, né? Que a violência de gênero, ela é cometida, né, nesse contexto das relações de gênero, que a gente já aprendeu que são desiguais, né, que estruturam a nossa organização da vida social. Então, a violência de gênero é um fenômeno estrutural, justamente por conta das desigualdades de poder, que hierarquizam os gêneros, né, e que tendem a subjugar o feminino ou a posição associada ao feminino, né? Então, é uma desigualdade estrutural que é presente na nossa sociedade e que ela pode ser direcionada contra as mulheres ou contra as pessoas que não correspondem aos padrões de gênero instituídos na nossa sociedade, que tendem, né, a ser de natureza cis,
hétero, né, patriarcal. Então, a gente tem toda essa construção. E a violência de gênero contra a mulher, ela pode ser compreendida, né, como a violência, né, por ação ou omissão que é cometida tanto no espaço privado quanto no espaço público. Então, as mulheres não estão seguras nem no espaço privado, nem no ambiente doméstico, nem nos espaços públicos, né? É aquela violência, tá certo, que atinge a mulher dentro desse contexto das desigualdades. Ocorre em razão dessas desigualdades de gênero, né? É uma violência que tem como pano de fundo a questão do gênero, por isso que a gente chama violência em decorrência do gênero, né? E que adquire diferentes formas, né, tipificadas atualmente na Lei Maria da Penha como violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, dentre outras formas de violência, né? E elas e também se inserem nessas modalidades todo tipo de ação ou omissão na forma também de ameaça, coação ou privação arbitrária da liberdade das mulheres. Então, quando a gente pensa na violência de gênero contra as mulheres no ambiente universitário, a gente está pensando em todas essas expressões, todas essas formas de violência que acontecem tanto no espaço privado quanto no espaço público, acontecem dentro da universidade. As violências que são tipificadas na Lei Maria da Penha acontecem dentro da universidade. Por exemplo, vou dar só um exemplo, você pode estar assistindo aula, você pode estar, como é que se diz lá, e o teu ex-namorado, ou seja lá o que for, querer tirar você de dentro de sala de aula. A gente já atendeu casos desse tipo, né? Então, um caso que é típico associado à Lei Maria da Penha, né? A violência que ocorre no âmbito das relações íntimas, de relações afetivas, né? De quem você tenha tido algum tipo de vínculo afetivo. Então, isso acontece também dentro da universidade, né? Porque dentro da universidade a gente também se relaciona, a universidade se relaciona também com o mundo exterior, se relaciona também com o espaço doméstico e familiar. Todos nós temos a gente vem de uma determinada família, a gente tem relações, e às vezes os principais amigos nossos, às vezes os amigos, amigas, namorados, namoradas, namorades estão ali também. Então, essas questões podem sim acontecer dentro do ambiente acadêmico também. Todas aquelas violências que estão tipificadas na Lei Maria da Penha. Né? Então, por isso que a gente argumenta que todas as formas, a violência contra as mulheres no ambiente universitário, tá certo? São todas as formas de violência que a gente identificar claramente, né, que ela está baseada no gênero, que ocorreu pelo fato de você ser mulher, ou que ocorreu pelo fato de você, mulher aí não no sentido necessariamente cis, mulher não no sentido biológico, mas tudo aquilo que lhe associa a uma posição historicamente representada, ou associada ao feminino, à feminilidade na nossa sociedade, incluindo o quê? A questão do assédio sexual e do assédio moral. O assédio moral, a definição de assédio moral, ela é bem mais ampla, né? Ela pode ocorrer de diferentes maneiras, e pode ocorrer também independentemente do gênero da pessoa, mas existem também as mulheres, há uma propensão de que as mulheres sofram mais assédio moral do que os homens, justamente por quê? Por conta das desigualdades, por conta das hierarquias de poder que ocorrem dentro da universidade, por conta dos processos de silenciamento historicamente impetrados contra nós mulheres. Do mesmo jeito também o assédio sexual, né? O assédio sexual, há uma tendência também das mulheres serem mais assediadas do que os homens, justamente em razão dessa questão da desigualdade estrutural. Então, para que ele tenha um componente de gênero aí, é preciso a gente perceber bem direitinho essa questão, né? Um assédio moral e um assédio sexual que tenham sido praticados pelo fato de você ser mulher ou de você estar num lugar associado à mulher ou à feminilidade, historicamente ou tradicionalmente constituídas.
certo? E que podem, né, todas as formas de violência, a física, a psicológica, quer dizer, o assédio sexual, a forma envolve no assédio sexual violência psicológica, envolve também violência sexual, são transversais, né? O assédio moral envolve a questão da violência moral e também violência psíquica, que atinge também a autoestima da mulher, né? Então, são transversais, né? São complexas, tá certo? Essas expressões, né? E podem envolver quem? Funcionárias e funcionários, docentes e não docentes, qualquer que seja a condição de trabalho, né? Estudantes, qualquer que seja a sua situação acadêmica, né? Aquele pessoal acadêmico temporário ou visitante, né? Professores ou funcionários, né? Ou terceiros, ou pessoas que prestem serviço para a universidade, tá certo? Permanente ou temporário, que estão ali nas instalações e nos prédios da universidade. Então, ela pode ser praticada justamente dentro desses espaços e por essas pessoas. Elas podem ocorrer onde? Nas dependências físicas ou virtuais da universidade, como, por exemplo, aqui, né, a gente não está usando um instrumento virtual, né, então a violência pode se manifestar nesse espaço virtual também, né, pode se manifestar nos campos e atualmente nas páginas da internet ou no e-mail, né? Em locais também que estudantes, professores e funcionários estejam reunidos em nome da universidade, mesmo que não seja o campus. Por exemplo, eventos acadêmicos de qualquer natureza, seminário, palestra, atividade de pesquisa de campo, viagem em função de atividades na universidade, né? A gente já atendeu casos que aconteceram assédio, por exemplo, durante aulas de campo que foram dadas, e quando terminou a aula de campo, por exemplo, a turma saiu e ali aconteceu esse processo, né? Então, ocorrem também nas caloradas, nas festas de associações de funcionários ou de associações de docentes que sejam realizadas fora da dependência da universidade. Então, sempre que você tem ali pessoas que são vinculadas à universidade, tá certo? Não importa o seu vínculo laboral, podendo ser estudante, podendo ser funcionário, né, ou podendo ser docente, tá certo? Não importando qual vínculo, o tipo de vínculo que tem laboral, a gente considera como violência, tá certo? De gênero, todas aquelas formas de violência que a gente trabalhou nas primeiras aulas, e o que as meninas vão trabalhar hoje, detalhando um pouco mais, né? E que ocorra e que sejam praticados por essas pessoas que têm algum tipo de vínculo com a universidade, né? Seja na condição de docente, seja na condição de discente, não importando o vínculo laboral aí, porque pode ser visitante, temporário, enfim, né? E também funcionários, né? Funcionários e funcionárias, é isso que a gente denomina, né? E aí as meninas vão apresentar agora para vocês, entendendo sempre isso, que vocês vão ver que tem uma caracterização mais detalhada, por exemplo, quando a gente fala de violência psicológica, por exemplo, o assédio sexual, ele pode estar acompanhado tanto de uma violência do ponto de vista sexual, como de uma violência psicológica e também moral. Então, a gente separa muitas vezes para poder entender melhor, né? E separa também para tipificar melhor isso. Mas, às vezes, no relato de uma mulher que sofre assédio, né, ela está passando por todo um constrangimento moral, ela está passando por um constrangimento psicológico, aquilo está afetando a sua integridade, o seu desenvolvimento psicológico, entende? Assim como a violência física, né? Muitas vezes a pessoa sofreu uma violência física, mas todo aquele processo também desencadeia, né, várias outras formas, né? Então a gente fica para ficar, mas entendemos também que isso é muito complexo e o modo como isso se manifesta na universidade é muito complexo, é multifacetado, né? Tem múltiplas formas, tem múltiplos efeitos também, tá? Então, as meninas vão começar a apresentar aqui, né? A Ingrid vai começar a apresentar. Tá preparada, Ingrid? Estou, professora. Pronto. Posso começar o primeiro slide? Pode deixar aí, nesse daí mesmo, certo? Tá ok. Eu Boa vou tarde, só gente. um minutinho, Ingrid. Eu vou só apagar aqui, só um minuto. Só um minutinho, certo. querida.
Eu vou só tirar aqui a minha imagem para ficar só a sua, tá bom, meu bem? Tá certo. Boa tarde, gente. Agora, né, eu e a Thalita vamos apresentar os principais tipos de violência contra as mulheres na universidade. Bom, os tipos de violência que vamos abordar foram os retirados da pesquisa feita pelo Instituto Avon e pela Datafolha em 2015. Especificamente, serão a desqualificação intelectual, a agressão moral e psicológica, o assédio sexual, a coerção, a violência sexual e a violência física. Né? Pode passar, Tereza. A desqualificação intelectual é uma violência que se revela a partir da tentativa de demarcar um poder e um conhecimento que é supostamente superior ao da mulher. Alguns exemplos disso é a humilhação, as ofensas, depreciações, que envolvem piadas ofensivas, descrença, a suspeita ou a desvalorização acerca das suas capacidades intelectuais, ou mesmo a comparação com outro colega de turma, de serviço, de colegiado, né? Que leva a constrangimento. Além disso, tem o mansplaining, que é quando um homem, né, usa o seu tempo para explicar algo que é óbvio para as mulheres, como se nós, né, não tivéssemos capacidade de entender isso. Nesse cenário, o homem acha que ele sabe muito mais que a gente e que precisa nos ensinar. É importante pontuar que esse comportamento ele decorre, né, pelo fator de gênero, como bem a Tereza falou, né? Você não vê homens duvidando da capacidade intelectual de outros homens, ou achando que precisa ensiná-los, né? Mas isso acontece com a gente. Então, sofrer esse tipo de violência pode gerar em nós, mulheres, né, crenças negativas sobre a nossa capacidade intelectual, sobre nossas qualificações profissionais, emocionais e também pessoais, né? Afetar negativamente a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Pode passar, Teresa. A agressão moral psicológica é uma violência direcionada, né, às mulheres no que tange a sua integridade moral e psicológica, né, barra emocional. Essa violência, a gente está passando muito carro aqui. Essa violência talvez seja a mais sutil e difícil de ser identificada, principalmente para as mulheres que estão em situação de violência, porque essa violência vai sendo mascarada, né, através de piadas, xingamentos, formas de tratamento degradantes, que são naturalizados ou que são justificados por hierarquia acadêmica, né, por uma brincadeira. E isso pode gerar consequências graves na autoestima da gente, na nossa autoimagem, corroborar no possível trancamento de disciplinas, do curso mesmo, né, e pode também deixar que mulheres deixem de frequentar, né, determinados ambientes e espaços da universidade. Então, vou dizer mais alguns exemplos dessa forma de violência, né, que nos afetam tanto. Né. Temos a humilhação, as ofensas, as imagens das alunas, professoras, servidoras, né, sendo repassadas sem autorização delas. Elas serem inseridas também em rankings de beleza, rankings sexuais, e outras formas, né, também de rankings sem autorização delas. Né. Dessa forma, né, é muito difícil dizer que essa mulher sofreu somente um tipo de violência. Porque, por exemplo, uma mulher que sofreu desqualificação intelectual, que foi o exemplo que eu expliquei, né, passado, na universidade por um colégio de trabalho, ou de turma, ou de serviço, provavelmente sofre consequências emocionais e psicológicas também. Há um impacto na saúde mental dessa mulher, né? Então, as outras formas de violência, geralmente, elas são associadas com agressão moral e psicológica, né? Pode passar, Teresa. Pronto. Eu vou continuar, certo? Sobre os tipos de violência. Primeiro, boa tarde, né, a todas, a todos e a todos que estão aqui. Falar que estamos todos adorando, né, esse mini curso. E aí, gente, eu estou um pouquinho nervosa, assim, falo rápido. Então, se tiver muito rápido, vocês não estão entendendo, não está dinâmico ou claro, vocês podem, né, interromper e falar que eu estarei ouvindo, certo?
Gente, antes de tudo, eu queria falar que a gente está aqui, né, assim, reforçar o que já foi falado, que é o que a Ingrid falou e a Tereza, que a gente está aqui demonstrando separadamente, né, os tipos de violência, mas essas violências, elas são transversais, né, elas se atravessam. Então, é importante que a gente perceba, não só, eu acho que alguém falou aqui, não sei se foi ontem, alguém falou que durante o minicurso, né, a gente falou um pouquinho ontem sobre a violência de gênero, e aí acho que alguém falou que conseguiu identificar que já sofreu um tipo de violência. Então, assim, é isso, né? Assim, é perceber não só para si, mas também ao nosso redor. E aí, embora a gente esteja falando assim separadamente sobre essas violências, elas se atravessam, né? Então, conseguir perceber isso e, assim, né, antes de tudo, trazer não se ater só ao termo, né? A definição que a gente está falando aqui, porque às vezes a definição ela não consegue suportar todas as características dessa violência, né? Que nem a Tereza falou. É muito complexo que palavras às vezes ainda não cabiam ali, né? Acho que vocês estão conseguindo entender mais ou menos. Então é importante trazer esse processo reflexivo para si, certo? E aí vou falar sobre o assédio sexual, né? Que seria esse ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem, favorecimento sexual, prevalecendo o agente da condição de superior hierárquico ou ascendente inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Porque, assim, essa definição é do Código Penal, né? Mas como a gente está trabalhando dentro da universidade, a gente vai trazer exemplos para vocês do que acontece dentro da universidade. Embora vocês nunca tenha acontecido com algum de vocês dentro da UES, já aconteceu fora, né? Então, assim, a nossa discussão aqui ela é ampla, né? Não é só dentro da UES, né? É nas universidades em si. E aí, os exemplos dentro da universidade, né? Presentes para alunos para obter alguma vantagem, comentários com apelos sexuais indesejados, piadas, toque no corpo sem permissão. E aí eu acho que muitas de vocês, assim, sobre esses toques no corpo sem permissão, eu queria me ater um pouquinho mais, eu acho que não vai dar para me ater a todas, que é muita coisa. Esse toque sem permissão já aconteceu muito assim comigo em festas, né? E acho que muitos de vocês também. E aí é sempre essa ideia, né? Eu acho que acho que o bom, eu não sei falar, gente, não sei falar inglês, é Beaumont, não sei. Ele vai falar que esses homens, né, eles vão, a maioria homens, né, é generalizado, mas a maioria são homens, eles parecem considerar que as mulheres são como pessoas abertas, né? É um corpo aberto que a gente pode tocar sem permissão, né? Que a gente pode puxar sem permissão, tem aquela história do beijo roubado, não é mesmo? E aí tem toda também a ideia dessa glamorização. Nossa, recebeu um beijo roubado. Você, né, tem essa ideia de valorização, é uma mulher que os homens querem, né? Então é como se fosse uma coisa boa, né? Essa ideia de que é uma coisa boa, sendo que isso, na verdade, é assédio, né? E aí, falando um pouquinho disso, a Evelyn Goffman, ela vai falar o seguinte, sobre essa desatenção civil, né? Que é algo que autoriza, que não é dito, né? Não é falado, ninguém fala assim, olha, é autorizado assediar, é autorizado você chamar de gostosa no meio da rua ou dentro da universidade, né? É autorizado você falar isso sem permissão, né? Então é algo que é invisível, né? Vocês conseguem entender, é uma autorização que não é falada, ela é invisível. E aí, que essas mulheres sejam abordadas por estranhos em qualquer tipo de lugar. E aí, falar um pouquinho sobre isso, continuando, né, assim, sobre esse reforço da masculinidade, né, assim, o homem tem toda essa ideia de conquistador, né, e por que tem essa ideia de conquistador, né, de que é um homem que precisa ir lá e galantear, né, buscar, que nem a Teresa falou ontem, essa mulher ela não pode ter o seu desejo independente, né? Ela precisa estar no lugar subjugado e no lugar de objeto de desejo. Pode passar, Teresa. Thalita, você me permite complementar? Sim. Assim, é interessante porque, assim, o que caracteriza o assédio sexual, né, porque nessas relações de gênero, que são relações de poder, como você colocou, há uma série de construções que naturalizam
visualizam esse lugar do homem, né, ou da masculinidade como ativa, né? Nesse sentido, essas polarizações, ativo, passivo, desejante, desejado. Então, colocam às vezes nos colocam nesse polo do desejado. E a gente está vivendo uma mudança, né, nisso contemporaneamente, né? Como se tivesse códigos que não são ditos, que são implícitos, né? E aí, assim, para que seja caracterizado como assédio também, é necessário, né? Isso é muito importante, que a mulher, tá certo? Aquela questão do não é não, né? Então, assim, dependendo do contexto, isso é bem, a gente precisa analisar bem o contexto, como foi esse processo, né? Se você, como mulher, se aquilo foi considerado para você alguma coisa que foi invasiva, porque no jogo da sedução, né, nós adquirimos também, nós mulheres adquirimos também toda essa condição de sujeito, nos colocamos no lugar de sujeito, não só sujeito desejado, mas também sujeito desejante, tá? Então, Sim. essa polarização que às vezes aparece, né, a gente pode se deslocar desses lugares também. E isso vai depender de acordos, né, implícitos, e esses acordos hoje eles estão sendo redefinidos, recolocados justamente. Então, até onde vai, por exemplo, aquilo que pode ser considerado uma cantada, até onde vai aquilo que é considerado uma paquera, até onde vai aquilo que é considerado um galanteio, principalmente quando isso ocorre, por exemplo, dentro de relações hierárquicas, dentro de relações de poderes, né, relações de ascendência, já que a gente está falando aqui de universidade, né, para que a gente também não tenha posições retrógradas do ponto de vista da liberdade sexual, né? Então, é importante que a gente entenda que o assédio, né, ele se caracteriza, toda vida quando a gente fala de assédio, eu fui assediada, né, é uma coisa que é constante também, o assédio é uma coisa insistente, constante, tá certo? É uma coisa que não é desejada, né, por aquela pessoa que está sofrendo aquilo. É diferente, por exemplo, de uma cantada, é diferente, por exemplo, de uma paquera, que pressupõe, né, justamente o consentimento, a relação ali, o jogo de sedução, etc. Né? O assédio, ele ultrapassa isso. Né? É importante que a gente entenda para que a gente não confunda. Né? Só que na nossa sociedade, aqui, por exemplo, você chama cantadas agressivas, né? Você chama por exemplo, daquilo que é mascarado como se fosse paquera, mas na verdade não é paquera, né? Porque a gente, às vezes, quando fala, eu estou paquerando com um cara, ou eu estou paquerando com a mulher, eu estou independente da sua orientação sexual, né? Aquilo dali tem um jogo, né? Tem um jogo de permissão. Olha, até aqui vai, até aqui não vai. É isso que está sendo redefinido contemporaneamente, quando a gente discute essa questão do assédio, né? O assédio, ele tende a ser insistente, né? Essa coisa de mandar mensagem, por exemplo, de mandar vídeos com apelos sexuais, de te sexualizar. Porque a universidade, por exemplo, na relação entre professores e alunos, o espaço de sala de aula é um espaço de aprendizado, de construção do conhecimento. E por que, então, que as mulheres sempre são colocadas, por exemplo, numa posição já sexualizada ou sensualizada? E aí, quando colocam a gente nessa posição, muitas vezes desconsideram as nossas capacidades intelectuais, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de trabalhar, a nossa capacidade. Por quê? Porque a gente vai ser vista, sobretudo, como um objeto, né? Como um objeto. Tem todo um processo ali de objetificação, né? Como se dissesse assim, volte para o seu lugar, que o seu lugar é esse, é de objeto. Né? Então, tem situações em que a gente se coloca nessa posição também, inclusive do ponto de vista psicanalítico, né? Para a gente também não criar tantas barreiras. Né? Uma coisa é quando você está num jogo amoroso, numa relação em que as duas pessoas estão ali conscientes do que estão fazendo,
né? Estão conscientes do seu desejo, do que estão querendo, e outra coisa é, quando existem relações hierárquicas, quando aquilo tem toda uma relação de poder por trás daquilo ali, né? E quando aquilo acontece sem a permissão e sem o consentimento, mesmo que você não diga, mas aquilo lhe deixou desconfortável, aquilo lhe constrangeu, aquilo lhe trouxe algum tipo de sofrimento, aquilo lhe deixou inquieta, né? Enfim, o assédio, ele tem essas características, ok? Pronto. Posso passar? Só para... Não, vou continuar. Para complementar, né, sobre um pouquinho, só 2 minutos sobre essa discussão, que as mulheres, né, é importante relatar que as mulheres, elas adentraram a universidade mais tardiamente do que os homens, né? E a Lourdes Bandeira, ela vai colocar que quando as mulheres, elas adentram a universidade tardiamente, né, entra também a questão do gênero, né? Então, esses homens que já entraram na universidade, né, que as primeiras universidades brasileiras vêm ali com a corte portuguesa, né, aqui para o Brasil, e aí ela vai colocar que entra esse critério do gênero, né? Então, assim, os homens, principalmente, ela vai colocar muito essa questão dos trotes, né? Que, por exemplo, na Universidade de Pernambuco, eu acho, ela vai dar um exemplo de que teve em um desses trotes, né, para receber bem os alunos, né, que tem essa ideia de que vai receber, sendo que essa palavra trote, ela tem uma conotação terrível, né, que trote é um termo usado para domesticar um cavalo, né, então, olha de onde é que vem. E aí ela vai trazer que eu acho que foi em Pernambuco mesmo, deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, foi em Pernambuco, as mulheres foram deitadas, né, no chão da universidade com a bunda de costas, né? Assim, dando conotação para a bunda das mulheres, né? Então, assim, tem toda essa ideia de que os homens, né, e ali as pessoas que estão envolvidas precisam colocar essas mulheres no lugar delas, né? Que a Teresa mesmo mencionou aqui, né? Que é esse lugar sexualizado, né? E aí, outro exemplo que ela dá, assim, que eu achei um absurdo, que é uma menina que teve que chupar uma linguiça, né, em um dos trotes, fazendo um sexo oral numa linguiça. Então, assim, é uma coisa mesmo que a gente fica assim, não acredito, né? Vamos passar, né, gente? Senão a gente demora demais. Pode passar, Tereza. E aí, na coerção, né? Seria o uso da punição, ameaça, elogios ou recompensas para conseguir que pessoas cometam atos indesejados, né? Aquela ideia, a Lourdes vai trazer muito a história dos desfiles, né? De qual é o corpo mais bonito, qual é a mulher mais desejada, a fim de conseguir um pódio, né? Então, é toda essa ideia de que a mulher precisa ser colocada nesse lugar sexualizado a fim de obter alguma coisa, né? Seria a coerção. E aí, como a gente já falou, né? A coerção está lá envolvida no assédio, está lá envolvida na violência sexual. Colocando um pouco mais sobre a universidade, né? Alguns exemplos seria a ingestão forçada de bebidas alcoólicas e ou drogas. 11% das mulheres foram coagidas a participar de desfiles, leilões e ou atividades degradantes, né? Pelo Instituto Avon de 2015. E aí, eu achei muito legal também uma citação que eu queria trazer para vocês, que é Irigoyen. Eu não sei falar, gente, sobre o nome dela. Ela é uma... Thalita Irigoyen é uma das principais autoras que debate assédio moral e assédio sexual. É uma das primeiras autoras, né, que discute isso no mundo, né? Isso. É uma clássica. Isso, e eu achei interessante, Tereza e o restante, que ela vai trazer uma citação muito boa, que vai falar o seguinte, né? No geral, a violência nem sempre é percebida pela mulher, que pode se expressar pelo uso de uma palavra contundente, que a humilha, que mente, que faz alusões malévolas e, por fim, que a nomeia pejorativamente, sem que surjem as mãos, né? Ou seja, sem que haja algum estupro, alguma coisa do tipo mais severo, né? Então, ela vem falar sobre o assédio nesse sentido, né? E também a coerção, né? A coerção que vem mais sobre a palavra, né? De sugerir, de ameaçar, mas sempre tem esse teor, né? De repressão das mulheres. Pode passar, Tereza.
Na violência sexual, segundo a Lei Maria da Penha, seria a conduta de constranger a mulher de modo que ela seja coagida a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, com o uso da força, coação, ameaça ou intimidação. E aí, trazendo assim, né? Aqui a gente vai trazer a Lei Maria da Penha, exemplificando dentro da universidade. Né? Também um dado do Instituto Avon, que eu não vou falar muito, porque a gente vai falar depois, melhor. 28% das mulheres foram estupradas dentro da universidade, inclusive já aconteceu até dentro da própria UES. Uso de drogas sem consentimento, seguido de estupro. Vocês estão vendo aí como é que as violências estão interligadas, né? Obrigadas a cometerem atos sexuais com alunos veteranos. Então, assim, nem sempre vai ser com relação, nem sempre vai ter uma relação hierarquizada, né? Nem sempre vai ser um aluno e um professor. Às vezes é um aluno e um aluno mesmo, né? Principalmente veteranos. Pode passar, Tereza. Na violência física, acho que a maioria de vocês já conhece. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Nesse caso, não necessariamente tenha marcas no corpo, né? Pode ser empurrões, chute, puxões de cabelo, o uso de qualquer substância ou objetos para agredir. Acabou? Acabou. Sim, gente. Queria finalizar com uma citação da Lourdes Bandeira. Eu adorei esse texto dela. Depois eu vou mandar para vocês no chat. Muito bom. Ela vai dizer o seguinte: você é uma mulher boa se for passiva. E, na verdade, não é da Lourdes, né? A citação que ela traz no texto dela, é da Caputi. Ela vai dizer o seguinte: você é uma mulher boa se for passiva. E, pelo contrário, é uma má mulher se for autônoma ou sexualmente ativa, afirma. Tais representações da violência dos homens contra as mulheres estão glorificadas, sexualizadas no cinema, na literatura, na televisão e até na arte. De modo geral, as mulheres vivem sob um contínuo padrão de terror, pois nunca estão a salvos, e isso as faz mudar comportamentos, atitudes de conviver com situações de medo. A mulher tem interiorizado que pode ser vítima da violência sexista a qualquer momento, em qualquer lugar e de maneira aleatória. Na universidade, no trabalho, nas relações familiares, seja por alguém conhecido ou desconhecido, o terror feminino é continuamente alimentado. Então, assim, só queria finalizar com essa citação que eu achei muito boa, de que eu estava ontem conversando com uma amiga minha, né? E aí ela estava falando que precisou, ela é instrutora, né, de academia, e aí ela estava dizendo que precisou trocar, que ela não usa mais na academia roupas apertadas, porque ela é constantemente assediada lá dentro, né? E aí ela sempre está tendo que trocar as roupas dela, né? E aí eu fui conversando, e ela fala de uma maneira muito naturalizada, né? E aí eu fui conversando com ela. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, né, acaba sendo sutil e naturalizada na sociedade, que se a gente não perceber, tanto em nós quanto no outro, a gente acaba entrando, né, nesse jogo também. E eu achei que essa citação é muito disso, assim, esse terror que a gente vive, porque a gente não está salvo nem dentro de casa, né? A Lei Maria da Penha vai trazer toda essa ideia, né, da violência doméstica, mas essa violência ela tem ultrapassado as barreiras, né, domésticas. Ela tem entrado na universidade, ela tem estado no meio da rua. Então, assim, acho que é mais do que a gente fortalecer nossas forças, nossos afetos também, né, para além disso. E estar consciente de si e de quem está na nossa volta. E aí é só isso. Desculpa se eu me prolonguei demais. Foi ótima. Arrasou, bicha. As duas. Foram maravilhosas. Bom, agora vamos falar sobre, né, alguns dados nacionais e locais sobre a violência contra as mulheres nas universidades brasileiras e cearenses. Pode passar, Teresa. O seu telefone está tocando, Teresa. A pesquisa do Instituto Avon e da Datafolha foi realizada em 2015. Essa pesquisa é pioneira e atualmente é a única do âmbito nacional que aborda a violência contra as mulheres nas universidades brasileiras. Ela é um fruto da eclosão das manifestações, denúncias de mulheres universitárias, coletivos feministas e da luta das mulheres de uma forma geral.
que tiveram maior visibilidade nesse período, como bem a Teresa falou no começo do slide, né? Que foi por ali em 2013, 2014, 2015, que é o ano desse estudo, né, 2015. Apesar de reconhecermos a importância dessa pesquisa, é necessário pontuar que ela apresenta falhas também, no sentido de que não aborda a violência racial, a LGBTfobia, não detalha muito o perfil das mulheres em situação de violência e dos agressores também. Então, desde já, ressaltamos isso. Bom, a pesquisa foi realizada com 1.823 universidades dos cursos de graduação e pós-graduação de todo o país. Desses 1.823 estudantes, 60% eram mulheres e 40% eram os homens, né? Então, um pouco do perfil desses participantes, né, vai estar mostrando aqui, né, em relação à idade. 51% é de 16 a 25 anos. O 16 anos é porque, em 2015, adolescentes do segundo ano do ensino médio poderiam entrar na universidade, né? Então, é por isso que tem esses 16 anos. 35% são de 26 a 35 anos, 10% de 36 a 45 anos, e 4% de 46 anos ou mais anos, né? Sobre a classe econômica, 53% da classe média, 36% da classe alta e 12% da classe baixa. Sobre as instituições privadas ou públicas, né? 76% é da instituição privada, 24% da pública. Pode passar, Teresa. Alguns outros dados, né? Em relação às violências que a gente abordou no slide anterior. Sobre a desqualificação intelectual. Entre homens e mulheres, 62% conhecem pessoas que já passaram por isso. Entre mulheres, 49% já sofreram essa violência. Entre os homens, 19% assumem que já cometeram essa violência, né? Sobre a agressão moral e psicológica, 71% conhecem, né? Entre homens e mulheres que já passaram por esse tipo de violência. Entre as mulheres, 52% já sofreram esse tipo de violência. E entre homens, 24% reconhecem que já cometeram esse tipo de violência. Sobre o assédio sexual, entre homens e mulheres, 73% já afirmaram que conhecem pessoas, né, que passaram por isso. Entre as mulheres, 56% disseram que já passaram por essa violência. Entre homens, né, 26% assumem que já cometeram esse tipo de violência na universidade, né? Lembrando que esses dados são dentro da universidade. Sobre a coerção, entre homens e mulheres, 32% dizem que conhecem, né, pessoas que já passaram por isso. Entre mulheres, 18% já sofreram esse tipo de violência. Entre homens, 12% já assumem que já cometeram essa violência. Né? E violência sexual, entre homens e mulheres, 46% conhecem pessoas que já passaram por isso. Entre mulheres, 28% já sofreram essa violência. Entre homens, 13% reconhecem que já cometeram essa violência. Né? Então, violência física entre homens e mulheres foram 22% que conhecem. Entre mulheres, 10% já sofreram violência física. Entre homens, 4% assumem que já cometeram a violência física na universidade, né? E outros dados mais relevantes também, entre mulheres, né, 11% sofreram tentativa de abuso sexual sob efeito de álcool, 14% tiveram fotos ou vídeos repassados sem autorização delas, 12% foram forçadas a ingerir bebidas alcoólicas e 63% admitem não ter reagido quando sofreram violência, né? Elas não conseguiram reagir diante disso, né? Então, são dados bem alarmantes que essa pesquisa 2015 vai trazer, né? Pode passar, Teresa. Dentre os homens, 27% não consideram violência abusar da garota se ela estiver alcoolizada. 35% não consideram violência coagir uma mulher a participar de uma atividade degradante como desfiles e leilões. 31% não consideram violência repassar fotos ou vídeos das colegas sem autorização delas. Então, você percebe assim, né, como é alarmante esses dados. Né? São visões de homens diante de violências gravíssimas. Ingrid. Oi. Eu posso só complementar? Pode. Não, você estava falando aí, né? São alarmantes, eu achei
Muito interessante que na pesquisa do Instituto Avon, tem uma parte que ela vai falar, vai trazer, na verdade, né, que elas as mulheres estão sofrendo mais violência, só que o número de que os homens reconheçam que cometem essas violências, ou que é violência, né, tipo, não necessariamente que cometeu, é menor. Ou seja, as mulheres estão sofrendo violência, mas não há um reconhecimento de parte dos homens, né? Que ela vai falar aqui, ela dá um dos exemplos, né? Que 26% das mulheres já sofreram ou foram ofendidas, né? Xingada. E aí só 9% dos homens reconheceram isso, né? Achei só complementando. Porque é privilegiados, né? Eles não estão nesse alvo, né? Não tem alvo nas costas deles, então para eles está normal, né? Sobre querer uma iniciativa das universidades, né? Em relação a abordar o tema da violência contra as mulheres nas aulas, 78% das mulheres, né, querem isso, e 64% dos homens, né, disseram que queriam isso também, né. E sobre acreditar que a universidade deveria criar meios e mecanismos, né, de punir e tentar responsabilizar esses agressores, né. Na instituição, 95% das mulheres afirmaram que queriam isso, e 88% dos homens afirmaram também, né. Pode passar, Tereza. Sobre a pesquisa cearense, né, essa pesquisa, ela é da Gladys, né, da Gladys Pontes. Ela é graduada pela Psicologia, né, da UES, e ex-bolsista de extensão do NA. Além disso, a Gladys participou do Núcleo Feminista de Ana Barroso, que esteve à frente, né, juntamente contra as mulheres da universidade, na campanha Quem Segura as Mulheres, que a Tereza falou no começo, né, que foi em 2016, e que teve como fruto a criação do NA em 2017. Né. Dito isso, a Gladys fez, em 2019, uma pesquisa intitulada Violência contra as Mulheres Estudantes Universitárias em Instituições de Ensino Superior em Fortaleza, Ceará, né? Uma análise feminista. Essa pesquisa foi realizada com 255 universitárias. Dentre sobre o perfil, né, das participantes, o estudo da Gladys ela vai ser mais inovador, né? Porque ela vai trazer mais detalhes sobre essas participantes, né, e sobre os agressores também, que é uma falha, né, digamos assim, é uma incompletude da pesquisa da Avon, né. Ela vai trazer a perspectiva de identidade de gênero, orientação sexual, raça e etnia, né, vai trazer também se as mulheres eram feministas ou não, e também a questão de renda, né. Sobre as participantes, né, 69,6% eram de instituições públicas, 30,4% de instituições privadas, que é o inverso que ocorreu na pesquisa da Avon, né, que era mais de instituições privadas. Curso de graduação era 90,1%, ou seja, quase 200 pessoas, eu acho, né, que eram da graduação, e apenas 9,9% da pós-graduação. Entre essas 255 universitárias, a idade variava de 18 a 56 anos de idade, né. 99,2% se declararam como cisgênero e apenas 0,8% transgênero. 70% se declararam heterossexual, 25,3% bissexuais, 4% lésbicas e 0,8% assexuais. 45,3% parda, 39,9% branca, 12,3% preta, 2% amarela e 0,8% indígena. E 81,4% das participantes se declararam feministas. Né? Pode passar, Teresa. Alguns dados que essa pesquisa vai trazer, né, são detalhes, né, mais aprofundados sobre o tipo de violência que essas mulheres sofreram, né, na universidade, tanto na UES como em outras instituições, né, daqui de Fortaleza. A desqualificação intelectual foram 59,2% que disseram que sofreram esse tipo de violência. 43% era em relação à descredibilização, né? A agressão moral e psicológica, 45,8% disseram que já sofreram esse tipo de violência, né? 40,5% através da humilhação e 31,8% através da ofensa. Né? Sobre o assédio sexual, 54,9% já sofreram esse tipo de violência, 38,7% através de elogio invasivo,
33,5% através de comentários com apelos sexuais indesejados, né? E 30,8% através de cantadas invasivas. Né? A coerção foram 18,8% que disseram que sofreram esse tipo de violência, 56,5% através da imposição de ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas. Né? Sobre a violência sexual, 27% disseram que passaram por esse tipo de violência, e 16,9% através do beijo ou tentativa de beijo forçado. Né? Sobre a violência física, foram 13,4% que disseram que já sofreram esse tipo de violência, 5,5% através do empurrão e 7,5% através de outras formas de violência física. Né? Pode passar, Teresa. E outros dados que ela vai trazer, né, que das mulheres que disseram que não sofreram violência, né, porque a posterior foram 49,9% disseram que já tinha passado por tipo de violência na universidade, né. Então, dessas 50,1% dessas mulheres que disseram que não sofreram violência, 81,1% delas sentem medo, né, de passarem por um tipo de violência na universidade. Então, esse medo é real para elas, né. 52,2% das participantes, né, declararam que já deixaram de realizar alguma atividade na UES, né, na universidade, por ser mulher, né, com maior ou menor frequência disso. Né. 64% já deixaram de frequentar lugares da universidade para evitar alguém por medo. Né. E 31,6% das participantes afirmaram ter necessidade de acompanhamento psicológico por esses motivos. Então, são dados bem alarmantes, né, de uma pesquisa que foi feita ano passado. Então, são muito atuais também, né, e isso demonstra como a gente está vivendo, né, como a universidade, ela é hoje cenário, né, de um possível violência para as mulheres. Né. Pode passar, Teresa. Pronto, aí eu vou continuar, gente, com os dados do NAR, certo? Aí, só antes de continuar, só para esclarecer para vocês, né? Esses dados que estão aqui, eles são do ano de 2017, que foi o ano de nascimento do NAR. Eu ia dizer que e morreu em 2020, olha, Deus me livre. Ave Maria, bunda. Nasceu em 2017 e morreu em 2020. Não, não morreu em 2020, o Ná tá vivo. É de 2017 a 2019, porque o ano de 2020 ainda não foi contabilizado, certo? No ano de 2020, durante a pandemia, o Ná, assim, falando no primeiro desse ano, né? Ele foi atendido 7 casos, certo? Desses 7 casos, foram 2 professoras e o restante foram alunos. Na maioria deles foram assédio sexual, somente com as professoras foram o assédio moral, certo? Como durante o primeiro ano do NA, que foi 2017, teve poucos casos, porque era o ano de nascimento do NA, né? O NA estava se estruturando, e já no ano de 2018 e 2019 foram um ano que já tínhamos mais uma coisa mais sólida, né? Parcerias também, e aí teve mais casos. E aí, desde ano de 2017 a 2019, foram contabilizados 37 atendimentos, certo? Que foi uma média por mês, né? Com relação ao número de estudantes, foram 91,9% atendidas estudantes, certo? Dos quais 67,6% são jovens de 19 a 24 anos, jovens adultas, né? E 86,5% solteiras, e 58,8% são pardas, certo? Com relação à orientação sexual, tivemos 75,7% são heterossexuais, 89,2% são cis, né? E 32,4% recebe até meio salário mínimo. Pode passar, Tereza. Dos perfis da violência e dos agressores, certo? 56,8% são colegas de curso, 16,2% são professores e 8,1% são desconhecidos, certo? Desconhecidos, assim,
da pessoa, né? 73% é assédio sexual, né? Então vocês conseguem ver aí que a maioria é assédio. E violência psicológica, né? Que foram 51,4% violência psicológica e moral. E 16,2% o assédio moral. E E aí está a nossa bibliografia. Muito trabalho, viu? Sobre o que a gente já tem resultado? sim, Ingrid, você poderia apresentar os resultados do quiz aqui, meu bem? Pronto, vou colocar aqui na tela, certo? Pronto, foram 44 respostas, né? Aí 68,2% disseram que já sofreram violência em razão do gênero, porque esse é o primeiro quiz, né? Que no caso foram 30 respostas. 31,8% disseram que não sofreram, que foram 14 respostas. Os tipos de violência que foram, né, relatados foram 13,3%. Violência física, que foram 4 respostas. 66,7%. Violência psicológica, foram 20 respostas. Violência sexual, 56,7%, foram 17 respostas. Não houve para violência patrimonial. Né? Agressão moral, foram 56,7%, foram 17 respostas. Aí eu vou colocar outro quiz agora. Bom, de hoje foram 25 respostas, né? A primeira pergunta, se você conhece mulheres que já sofreram de algum tipo de violência na universidade, e 68% disseram que sim, que foram 17 respostas, 32% disseram que não, que foram 8 respostas. E sobre esse tipo de violência, se responderam sim, né? Foram 9 respostas para desqualificação intelectual, foram 52,9%. Agressão moral e psicológica foram 11 respostas, que foi 64,7%. Assédio sexual foram 11 respostas, 64,7%. Coerção foram 3 respostas, 17,6%. Violência sexual, 2 respostas, 11,8%. Violência física, 1 resposta, 5,9%. E uma pessoa marcou todas as violências, né, que estavam presentes. Sobre se já sofreu algum tipo de violência na universidade, 80% disseram que sim, que foram 20 respostas, e 20% disseram que não, né, que foram 80%, né, e 5 pessoas disseram que sim, que foram 20%. Né. Aí, dentre essas respostas, a violência, 2 pessoas disseram que foi desqualificação intelectual, né, que foi 40%. Agressão moral e psicológica, foram 2 pessoas, 40%. Assédio sexual, 4 pessoas, foi 80%. Coerção, 1 resposta, que foi 20%, e não houve violência sexual, violência física, ou todas, né? Foram essas as respostas do quiz, né? Sim. E eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, mesmo passando do horário. E também queria agradecer as bonitas, Thalita, Ingrid e a professora Tereza, maravilhosas, como sempre. E é isso, gente. Amanhã, a gente espera vocês amanhã, no mesmo link de acesso. A sala é a mesma. E vocês querem falar alguma coisa, Tereza? Seu áudio está desligado, Tereza.
Tereza. Desculpa. Eu queria convidar todo mundo para amanhã também. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente até esse momento, né, no curso, e convidar todo mundo para vir amanhã, para continuar com a gente amanhã. Amanhã a gente vai trabalhar, sobretudo, a experiência do núcleo de acolhimento humanizado das mulheres em situação de violência, e a gente conta com vocês todas aqui para a gente se fortalecer e continuar a nossa discussão aqui. Espero que vocês tenham gostado desses 2 dias e a gente vai continuando amanhã. Agradeço às meninas também da equipe do NA, todas vocês maravilhosas, né, que estão aqui com a gente construindo junto esse curso. Muito obrigada a todas.